Graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus. Satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês, nesse momento tão precioso de culto ao Senhor, onde não podemos, de maneira nenhuma, sermos impedidos de prestarmos esse culto ao Senhor, graças a Ele mesmo. Essa hora eu te convido, amado, a abrir a sua Bíblia. Que Deus abençoe, que Deus nos ilumine para que possamos absorver tudo aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Por meio da pregação, por meio dessa liturgia, por meio dos louvores, que Deus fale conosco. Esse deve ser o nosso anseio. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. O último livro e o último capítulo. Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Leremos apenas o verso 7 e o verso 12. Essa palavra tem falado comigo durante essa semana. Eu já ministrei ela em uma outra oportunidade. E mais uma vez o Senhor falou comigo e eu quero compartilhar rapidamente com os amados irmãos. Apocalipse 22, versos 7 e 12. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa é, entre tantas promessas, que está repleta aqui na Bíblia, essa é eu considero uma das maiores promessas, o retorno de Jesus. Porque quem tem essa expectativa são todos aqueles que ele mesmo alcançou, derramando seu sangue salvador, tirando da condição de mortos, trazendo a vida plena. E quando ele promete, ele partiu e prometeu que um dia voltará. Ele está dizendo, eis que venho em breve. É claro que esse breve está dentro do Kairos, tempo de Deus. Mas uma coisa é fato, ele voltará. Ele voltará. Esse é um dos maiores motivos de gratidão que eu tenho para com meu Deus. Saber que Ele está conosco, saber que um dia Ele voltará e nos levará com Ele. Mas, querido, essa promessa, ela é também seguida de responsabilidade. De parte de quem? De nossa parte. Porque quando ele diz aqui, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então nós temos uma responsabilidade. Nós devemos sempre viver nessa expectativa do retorno de Jesus, mas devemos sempre sabermos que nós temos uma responsabilidade. Guardar a palavra de Deus. E rapidamente eu fui ver o significado de guardar, que você sabe, que nós sabemos. Mas o significado de guardar até é interessante. Significa vigiar para defender, proteger, preservar, tomar conta, zelar. Isso significa o significado de guardar. Então essa é a nossa responsabilidade. Guardar, vigiar e defender. Nós precisamos sim defender essa palavra que é a verdade absoluta. E sempre visando sempre dentro dessa expectativa, Jesus voltará. Mas eu e você precisamos também proteger essa palavra para que ela não seja deturpada, para que ela não chegue em nossos ouvidos de forma deturpada. Então essa é também a minha, a nossa responsabilidade de preservar essa palavra na sua essência. Porque as deturpações, as mentiras estão instaladas em todos os lugares. E muitas vezes usam essa palavra de forma distorcida para tirar proveito. Tantas pessoas fazem isso.
Por isso que é necessário que guardemos a palavra em sua essência. Então, que façamos isso. E que não percamos essa expectativa. Jesus voltará. Todo o sofrimento passará. As lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos por esse Deus. É o que diz o capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Louvado seja nosso Deus. Essa é a minha satisfação, a minha alegria, o meu motivo de gratidão para com esse Deus todos os dias. Dizer, Pai Santo, eu sou teu, tu és meu, porque assim tu determinaste minha vida, e um dia tu voltarás e me transformará, e nos transformará esse corpo decaído em um corpo glorificado. Louve a Deus, glorifique ao Senhor em todo o tempo. Mas nós precisamos nos santificar dia após dia. Então, que você faça isso. Dito isso, te convido para fazermos uma oração. Agradecer a esse Deus por essa bendita promessa. Promessa, querido, que prescindiu de um ato de amor. Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a sua salvação, para a nossa salvação. Então agradeça, louve ao Senhor, busque uma vida de santidade, fuja de tudo o que desagrada esse Deus, para que você viva uma vida de louvor a Ele. Vamos orar? Querido Deus, nós te exaltamos por tão grande promessa, por essa maravilhosa promessa. Senhor Jesus, tu voltarás porque tu és fiel a tudo aquilo que o Senhor promete. O Senhor disse que iria. Os discípulos viram o Senhor partindo, mas o Senhor disse a eles que logo, logo o Senhor voltaria e o levaria com eles. O levaria para o Senhor. E eu creio, Senhor, nós cremos, e que assim será. O teu retorno, ó Deus, está mais próximo do que nós imaginamos. Porque, ó Deus, os sinais são reais. Os sinais estão aí, ó Pai Santo, expostos aos nossos olhos. E nós lhe agradecemos. Obrigado. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor está sempre conosco, como prometeu. E nos conduz, ó Deus, em meio às nossas fraquezas. O Senhor é a nossa alegria, a nossa paz. O Senhor já enxuga as lágrimas dos nossos olhos, enquanto aqui na terra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem estendido o seu braço de misericórdia. Nós que somos tão falhos, tão errôneos, tão pecadores, mas a tua graça bendita nos alcançou. O sangue do Senhor nos lavou. É por isso, ó Deus vivo, que andamos em santidade. Mas, hora ou outra, erramos, é verdade. E a ti suplicamos, ó Pai Santo, porque não concordamos com os nossos atos pecaminosos. Esses confessamos diante do Senhor, crendo que, por segundo a sua bondade e misericórdia, o Senhor, ó Deus, nos livrará, nos perdoará. E nós lhe agradecemos. Obrigado, querido Deus, por tua bondade, por teu amor e por tua imensa misericórdia. Nós te louvamos em nome de Jesus. Te convido, vamos adorar, vamos louvar, vamos bendizer esse Deus que é gracioso e que logo, logo voltará, virá ao nosso encontro e nos levará para morarmos com Ele na glória celestial para todos sempre. Louve o nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, amada Igreja do Senhor Jesus. Estamos juntos, unidos com um só objetivo, de louvarmos e adorarmos o Deus exaltado, o Deus que deve ser adorado e amado. E eu te convido nessa hora para derramar o seu amor diante desse Deus, hoje, agora e sempre, e em todos os momentos sozinho. Louve ao Senhor, esse Deus que é bondoso para conosco o tempo todo. Adore a Deus, sempre, sempre, de todo o seu coração.
lugar de adoração ao nosso bom Deus é o lugar onde a igreja se reúne. Hoje, atipicamente, nos tempos que vivemos, a igreja se reúne em casa, como em Atos dos Apóstolos. A sua casa é templo de Deus. Aonde você estiver, é templo de Deus. Então adore a Ele, se curve diante dEle, preste um louvor, uma adoração que mova a atenção de Deus ao teu favor, de forma favorável. Que Deus se agrade do seu louvor. Adore ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, os seus filhos, os seus pais, os irmãos, a família, ela tem que ser dedicada ao Senhor. Porque todo mundo, na verdade toda a igreja quer receber as benéficas de Deus. O Senhor não nos censura quando buscamos essa benéfica. Mas uma coisa Ele requer de mim e de vocês, que nos dediquemos a Ele. E os pais são responsáveis pela dedicação dos seus filhos.
quando consagra os seus filhos ao Senhor. Então, nesse momento, estamos mais tempo em casa. É o momento de nos dedicarmos a uma busca constante do Senhor, em oração. E aí você está dedicando a sua família ao Deus eterno. Faça isso. A palavra, um momento de oração, e você vai ver o resultado. É uma família consagrada, feliz, com a alegria do Senhor em seus corações. Consagre sua vida e a vida dos seus ao Senhor, para a glória dele. Louvamos a Deus, uma graça.
Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus sejam com todos nessa noite. Deus abençoe, meus amados irmãos. É um prazer estar mais uma vez com vocês, reunidos em família da fé, mesmo através das lives. Temos saudade dos irmãos. Eu creio que no tempo certo, no momento certo, Deus permitirá que a sua igreja esteja junto para adorarmos e bendizer o nome dele, darmos abraços também uns nos outros. Bom, queridos, enquanto isso não acontece, através das lives, eu quero te convidar nessa noite para compartilhar com vocês, repartir com vocês um texto da palavra de Deus que falou ao meu coração, e eu espero em nome de Cristo Jesus que fale ao teu também. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo número 18, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 18, a partir do versículo 1 ao versículo número 8. Convide sua família, chame seus familiares, seja no terraço, seja dentro de casa, seja na varanda, onde quer que você esteja. Reúna sua família, chame seus familiares para junto, compartilharmos a palavra do Senhor e crescermos espiritualmente. Amém? Então, Lucas, capítulo número 8, capítulo número 18, Lucas, capítulo número 18, a partir do versículo 1 ao verso número 8. Lucas, capítulo número 18, do versículo 1 ao versículo 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta, celular ligado, até o término da exposição da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar, querido. Curva sua cabeça, feche seus olhos, mas abra seu coração diante do Senhor e peça que Deus fale através da sua palavra nesse momento. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia que o Senhor fez, obrigado, Pai Santo, pela tua presença no nosso meio, Senhor. Deus, a tua palavra foi lida, e te pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco, Senhor. Leve nossas mentes cativas diante do teu trono de graça, Senhor. Que teu Espírito Santo nos ilumine a entender o texto sagrado e a pôr em prática essas verdades, ó Pai Santo, não só pelo conhecimento teórico, mas pela vida prática cristã que nós precisamos. Deus, perdoe nossos pecados de pensamentos, palavras, obras ou negligência contigo. Tire o cansaço, tire o sono, tire a fadiga, tudo aquilo que não vem do Senhor, Senhor. Bate retirado e cai por terra em nome de Jesus. Oh Deus, querido, que eu te peço não por nós, não por mim, mas em nome de Cristo Jesus, que eu te peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos, eu lembro de um pastor que foi fazer uma visita no hospital e marcaram a visita com um horário determinado para que ele estivesse junto com uma pessoa a qual combinou essa visita. E quando ele estava se dirigindo para essa visita, com horário marcado, claro, ele foi caminhando pelos corredores do hospital. E ele passou para a enfermaria, viu uma porta entreaberta, e quando ele olhou, ouviu uns gemidos. Ele aproximou-se da porta, a porta estava entreaberta, olhou, era um rapaz que estava gemendo. Ele resolveu entrar, e ao entrar se deparou com aquele rapaz pedindo ajuda, e ele entrou e perguntou: está tudo bem com o senhor? O rapaz olhou para ele e perguntou: a enfermeira mandou o senhor vir aqui? Ele disse: não, eu vi o senhor gemendo, estou passando aqui na portaria, estou indo fazer uma outra visita, mas vi o senhor gemendo e resolvi entrar. E o rapaz disse para ele: o senhor é a resposta das minhas orações. E o pastor ficou surpreso. Aí disse: por quê? Ele falou: olha, eu estava pedindo a Deus que ele enviasse alguém para orar por mim, porque eu não sei orar. E eu queria muito que um servo de Deus viesse aqui e orasse por mim. Eu vou fazer uma cirurgia daqui a pouco, estou me acabando de dor. E eu preciso muito que Deus me dê essa paz, que Deus me cure, que Deus me restaure, que Deus me abençoe. E o pastor, alegre e surpreso ao mesmo tempo, resolveu orar e orou por ele. E pediu que Deus abençoasse as enfermeiras, os médicos, os medicamentos, a cirurgia, tudo desse certo, que nada desse de errado. Assim foi a oração do pastor. O pastor foi embora, o rapaz gravou aquela oração. Enquanto ele estava caminhando para a cirurgia, ele começou a repetir a oração que o pastor fez. Entrou no bloco cirúrgico, orando, pedindo a Deus para a sua vida, decorou a oração. E, para surpresa de muitos, uma cirurgia delicada,
aquele rapaz foi operado e após a cirurgia saiu recuperado do hospital. Pouco tempo depois, esse homem estava em casa, feliz da vida, testemunhando o que Deus fez por ele. Falou para os vizinhos, para os parentes, para os amigos. E uma expressão que ele falou com alegria no coração, quando alguém olhava para ele e dizia: olha, eu sou exemplo vivo de resposta de oração. Meus amados irmãos, é verdade. O grande reformador Martinho Lutero dizia que a nossa atividade primária do nosso dia, assim que nós iniciamos o dia, deveria ser com oração. E ao findar do dia, terminarmos com oração. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes, quando a gente tenta arrumar um tempo para orar, a gente não ora. Devido às atividades, o corre-corre, os negócios da vida, muitas vezes nos afasta do foco principal, que é justamente a oração. É estarmos junto com o Senhor, clamando ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia, vivendo essa comunhão constante. O texto de Lucas que nós lemos, a partir do capítulo 18, a partir do versículo 1, Lucas é quem menciona mais as viúvas do que os demais evangelhos. Se você for ler o texto, você vai ver que Lucas menciona com muito mais frequência a questão das viúvas do que os outros evangelhos. É verdade, queridos, que Deus, Ele instruiu o seu povo a cuidar das viúvas. Eram as mulheres mais frágeis, mais necessitadas. A igreja primitiva entendeu e considerou isso tão sério que levou essa responsabilidade ao pé da letra. E é um exemplo para todos nós ainda hoje. O texto dessa parábola, como nós lemos, no contexto oriental, fala de um juiz iníquo, um homem que não temia Deus. E que esse tribunal, meus irmãos, não era um prédio físico, um prédio que muita gente imagina construído, bonito e belo, não. Esse tribunal era feito numa tenda. E essa tenda ela era armada no decurso da caminhada do juiz. Aonde ele parava, ele armava a tenda, e todo o percurso, todo o itinerário feito pelo juiz, a tenda era armada, era colocada no lugar que ele queria, e ali ele mesmo cumpria o expediente, ele mesmo terminava o expediente. O juiz era cercado de vários secretários. Para as pessoas se aproximarem do juiz, tinha que falar com o secretário, e o secretário vinha até o juiz, ninguém podia entrar da tenda, o secretário trazia as demandas, as causas das pessoas, e o juiz assim julgava, ou para o lado favorável ou não, mas ele fazia tudo, e ao montar a tenda, ele se sentia imponente, importante. Agora pense numa viúva, se aproximando, tentando se aproximar de um juiz que não temia a Deus, que não temia os homens, e essa mulher enfrentaria alguns obstáculos. O primeiro obstáculo era a mulher. Porque nos tempos de Jesus, a mulher não existia para a lei. Na sociedade da Palestina, no tempo de Cristo, as mulheres não pleiteavam suas causas. Um outro problema que essa mulher tinha, ela era viúva, ela não tinha um homem que pudesse pleitear sua causa junto ao juiz. Além de ser viúva, ela era pobre, ela não podia sequer subornar o juiz, já que ele era iníquo. Sequer ela podia ter um dinheiro para bancar a causa dela. Pensa numa situação difícil. E quando você olha para esse texto, quando você olha de uma maneira geral, uma visão geral do contexto da passagem, essa parábola, Jesus está querendo nos ensinar algumas lições. E eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema, a importância da perseverança na oração. A importância da perseverança na oração. E talvez você me pergunte, mas que importância é essa de perseverar na oração, pastor? Bom, o versículo número 1 nos mostra que a importância da oração é porque é uma ordem de Cristo, uma ordem contínua, que não pode parar. Olha só o que diz aí o versículo 1, acompanha a Bíblia aberta, capítulo número 18 de Lucas, versículo de número 1, olha só o que diz. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então no versículo 1, nós vemos Jesus Cristo dando uma ordem para esses discípulos, para que ele não desanimasse e orasse continuamente, porque quando você ora, você se aproxima do Senhor. Quando você ora, você exerce comunhão. Quando você ora, você se fortalece. Quando você ora, você tem direção de Deus. Quando você ora, você se prepara para um dia mau. Você se prepara para entender a vontade do Senhor. Quando você ora, você entende que Deus quer o melhor para a sua vida. O seu coração se abre para entender o projeto do Senhor. Meus amados irmãos, é interessante que no versículo 1, Cristo está fazendo uma comparação entre orar e desanimar. Ele está mostrando para a gente que a gente tem que orar sempre e nunca desanimar. Interessante que essa expressão esmorecer ou desanimar no texto original tem a ver com desalento, alguém que está desistindo. E é por isso que Cristo está insistindo com esses homens, dizendo para eles que eles não poderiam desanimar, ou seja, falando para mim e para você que nós não podemos desanimar na vida de oração. É interessante, meus amados irmãos, que no capítulo número 18,
tem muita relação com o capítulo 18, versículo 1, tem a ver com o capítulo 17, verso 37. Quando Cristo fala lá, eu vou ler aqui, capítulo número 17, verso 37, olha só o que diz, tem muito a ver, tem muita relação, tanto do capítulo 18, versículo 1, com Lucas capítulo 17, verso 37, olha só o que diz o verso 37, do capítulo 17 de Lucas. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão seus abutres. Cristo está falando da sua volta, do seu retorno, e que as pessoas seriam tiradas da terra, que haveria separação entre o que servia a Deus e o que não serve a Deus, e que a humanidade na terra, querido, está contaminada, que os homens sem Deus na terra é como cadáver em putrefação, em decomposição. Então o ambiente que nós vivemos no mundo perdido, sem Cristo, está contaminado pelo pecado, e se nós não tomarmos cuidado, podemos ser engolidos ou poluídos pelo pecado, ou sufocados pelo pecado. Por isso que quando você ora, segundo alguns estudiosos do texto, é que você está respirando ar puro, o ar puro do céu, você está buscando oxigênio da parte de Deus para se fortalecer, para entender a vontade do Senhor. Por isso que a oração é importante. No mundo em que vivemos, perdido, distante de Deus, é a oração que nos reanima, é a oração que nos dá o gás, é a oração que nos faz respirar a vontade de Deus, o ar puro do céu. É interessante também no versículo 1, Cristo está dizendo que a gente tem que orar sempre. E é interessante que essa expressão orar sempre tem a ver também quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo número 5, verso 17, orar sem cessar. Só que essa oração incessante, meus amados irmãos, não é o balbuciar de palavras da boca para fora, não é um papagaio que simplesmente repete palavras sem entendimento, não é isso. Quando ele fala orar sem cessar, é nós termos o coração dirigido pelo Senhor. Orar sem cessar tem a ver com esse sentimento, com o desejo que parte da alma, do fundo do coração. É um objetivo que eu tenho diante do Senhor, de estar perto dele, clamando, suplicando todos os dias. É uma oração que eu tenho prazer de estar com o Senhor. E vem uma pergunta para a gente pensar nessa noite. Meus irmãos, como é que anda esse sentimento de estar na presença do Senhor, oração? Como é que anda esse desejo no teu coração essa noite? Porque quando ele fala de orar sempre, orar continuamente, não desanimar, é isso que ele está falando. É nós não esmorecermos, é nós não desistirmos, é nós colocarmos um objetivo, orarmos, porque quando o coração da gente tem esse prazer, tem essa alegria, a nossa alma é fortalecida, a nossa vida é renovada. Interessante, meus irmãos, que quando a gente compara a oração como ar, né, e respiramos, a gente torna isso natural. Você não precisa forçar, porque é algo natural, a não ser que você tenha a garganta inflamada ou sentindo falta de ar. Mas o contrário você nem sente, porque é tão natural, porque você já adquiriu esse desejo, essa vontade de estar perto do Senhor. E é interessante, eu olho para o texto, que a oração é muito mais do que palavras, é muito mais do que soltar palavras ao vento, não. É um coração que está desejoso de entender qual é a vontade de Deus, é você se aproximar do Senhor, é você querer ouvir a voz do Senhor, é você abrir o coração diante dele, é você falar das suas alegrias, é falar das suas tristezas, falar das suas decepções, é falar do que você tem dentro de você com o Senhor. Isso é relacionamento. Por isso que está dizendo que a gente tem que orar, e orar sempre. Orar até quando? Até a volta do Senhor, ou até o dia que o Senhor te chamar. Então a oração tem que fazer parte do nosso dia a dia. Isso tem que estar no nosso DNA. O cristão, quando ele se converte, ele tem um desejo de orar, estar perto do Senhor, porque no seu coração ele vai abrigar um sentimento de entender a vontade do Pai Celestial, do Pai que o ama. Oh, meus irmãos, e fica essa questão: será que você tem desanimado? Ou será que você continua animado? Porque é verdade, nesse momento que nós passamos no Brasil e no mundo, com essa pandemia, pessoas têm desanimado, pessoas têm desistido. E eu quero chamar a nossa atenção, a sua atenção e a minha atenção, para nós retomarmos esse desejo, esse sentimento de orarmos diante do Senhor. Não desanimar. Esse é o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelos governantes, orar pela nossa família, orar para que Deus realmente reavive a nossa vida, meus amados irmãos. Então, quando eu vejo no texto, e falando desse tema, da importância da perseverança na oração, e por que eu tenho que ter perseverança? Porque a oração é uma ordem contínua, ela não pode parar, ela vai do início da minha conversão até o dia que o Senhor voltar, ou até o dia que eu partir, e aí eu vou continuar orando. Então, em nome de Cristo Jesus, eu quero te pedir, com todo o sentimento da minha alma, que você não desanime, que você se reanime no Senhor, que você entenda que isso é uma ordem do Senhor, é um mandamento do Senhor,
Orar e não desanimar. Mas a segunda lição que eu aprendo do texto, que na importância que nós temos dessa perseverança da oração, eu entendo que é uma ordem, mas eu entendo também que eu sou totalmente dependente de Deus e não dos homens. Nós somos totalmente dependentes de Deus e não dos homens. Olha o que diz aí o versículo número 2 ao verso 5. Olha o que diz aí. Capítulo número 18 de Lucas, do versículo número 2 ao verso 5, olha só o que diz. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Olha que coisa maravilhosa. Essa mulher, meus irmãos, ela não tinha ninguém por ela, ninguém. E interessante que Cristo faz um contraste. Essa viúva que ele está falando não está dizendo que somos nós, não. Muito pelo contrário. Cristo não quer dizer que essa viúva é o povo de Deus, não é, pelo contrário. Ele está dizendo que nós temos o Senhor. Essa mulher não tinha ninguém por ela. E nós temos o Senhor. Nós somos filhos de Deus. A diferença, o contraste é esse. Uma mulher que não tinha ninguém por ela, mas quando Jesus disse que o povo de Deus não era essa mulher, não era essa viúva, né? O que Cristo estava dizendo então é que nós somos filhos dele, servos dele. E se essa mulher que não tinha ninguém por ela, querido, nós temos alguém por nós, que é o nosso Senhor. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Nós temos o nosso único mediador, Jesus Cristo, o sumo sacerdote de Deus. Que bênção! Saber que eu posso me aproximar do Senhor. Eu não dependo dos homens, eu não dependo de governante, eu dependo do Senhor. Então eu preciso gentilmente me aproximar do Senhor, que a coisa maravilhosa da vida de um crente é saber que ele pode pedir a Deus, ele pode clamar diante do Senhor, ele ainda tem como auxílio o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis que nós não sabemos orar como convém. Que maravilha, meus amados irmãos, que bênção é saber que nós somos dependentes do Senhor e não dos homens. No caso da viúva, e o contraste que Jesus faz, é que essa mulher dependia totalmente desse magistrado, desse juiz, que era iníquo, enquanto nós não, nós dependemos só de Deus, unicamente de Deus, porque quando Cristo fala dessa mulher, ele fala que essa mulher era uma estrangeira, essa mulher, ela não tinha ninguém por ela, o juiz era iníquo, essa mulher não tinha acesso ao juiz, e nós temos acesso ao Senhor. Que bênção, meus amados irmãos, porque enquanto essa mulher não tinha ninguém por ela, nós temos Deus por nós, e Deus é por nós. Essa mulher, querida, embora não tivesse ninguém, ela pede, ela clama, ela suplica, ela vai atrás do juiz. Enquanto o juiz armava a tenda para montar o tribunal dele, ela estava lá, e diz o texto que ela ia lá continuamente. Aonde o juiz montasse a tenda, essa mulher chegava junto. Aonde o juiz colocasse a tenda, e diz o texto aqui que não era uma vez não, era todas as vezes. Onde o juiz estava, ela estava junto. E a única maneira que ela tinha, que ela podia lidar com o juiz, era perguntando, era pedindo a ele, era suplicando a ele todos os dias. E o homem era iníquo. E o que me chama a atenção é por ser iníquo, e ele é perturbado por essa mulher, e ele resolve julgar a causa dela. E nós, queridos, somos diferentes, porque nós temos um Deus que não é iníquo, um juiz que é justo, um juiz que nos ama. Nós temos um sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, que atende diante do Pai todos os dias. Nós temos a mediação de Cristo Jesus para orarmos ao Pai em qualquer momento, qualquer hora. Quando nós oramos, querido, nós abrimos a palavra e temos a promessa do Senhor que seremos ouvidos. Que maravilha é saber que Deus nos deu esse privilégio de orarmos, de sabermos que somos ouvidos, sabemos como ser atendido, e sabemos também que temos a mediação também do Espírito Santo que nos assiste. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste. O Espírito Santo conserta a minha oração diante do Senhor, porque nós somos fracos, somos falhos, mas temos da parte de Deus a assistência do Espírito. Essa mulher suplicou da sua pobreza para aquele juiz, não tinha nada, mas nós não, queridos. Nós temos aqui à nossa disposição as riquezas de Deus para nos abençoar, para suprir a minha necessidade e a tua. Então, queridos, eu e você precisamos entender de uma vez por todas que vale a pena orar.
que vale a pena buscar diante do Senhor, porque minha oração não é em vão, sem dúvida não é em vão. Eu sei que Deus há de me ouvir. Se nessa parábola Cristo conta que uma viúva, que não tinha ninguém por ela, e de tanto insistir com um homem mau, juiz iníquo, corrupto, que não temia a Deus nem ninguém, o cara é soberbo, se esse homem ouviu, o que dirá o Senhor, que é justo juiz, que é o Deus reto, santo, verdadeiro, diferente desse juiz iníquo. Mas uma terceira lição eu aprendo com o texto. Primeiro, é que a gente aprende que oração é algo contínuo. A oração é uma ordem, não pode parar. Segundo, eu aprendo que eu sou totalmente dependente do Senhor e não de homens, não de qualquer juiz, mas do Supremo Juiz, o nosso Deus soberano, justo juiz, que julga a nossa causa, que nos dá a sentença correta que precisamos para nossas vidas. Mas uma terceira lição que eu aprendo com o texto é que Deus ouve a oração dos seus eleitos, Deus ouve a oração do seu povo. Olha o que diz aí o verso de número 3, aliás, o verso número 7, perdão, o verso 7, olha só o que diz. Eu vou ler a partir do versículo 6, olha só o que diz. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? O verso 8 ainda diz: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meus irmãos, Deus ouve o nosso clamor. Somos um povo escolhido do Senhor, somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ou seja, sempre que nós oramos, sempre que nós clamamos, Deus nos ouve. Como disse o pastor Ronaldo Lidório, que eu já falei para vocês, o perigo de você orar é que Deus ouve. O perigo de você orar é que Deus vai te ouvir, porque Ele vai se voltar. Nós somos povo do Senhor, nós somos essa nação escolhida de Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor faz aqui um contraste, uma separação entre o juiz iníquo e o Deus soberano. E é bom a gente lembrar que Deus é justo, né? Porque senão, se a gente se aproximasse do Senhor como se fosse um juiz iníquo, a gente teria que barganhar com Deus, a gente teria que argumentar com Deus, a gente teria que subornar Deus, e não é isso. Jesus faz questão de mostrar um juiz que é iníquo e um Deus que é santo. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele é um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso, e quem é pai sabe o que eu estou falando. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Quando um filho se aproxima de um pai para pedir alguma coisa, que o pai não se volta para olhar esse filho pedindo. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quando o filho se aproxima com jeito, com carinho, com respeito, esse pai se volta para esse filho sim. Esse pai faz de tudo para agradar o seu filho, tenho certeza disso. Agora imagina o Pai Celestial, imagina o Pai que é justo, santo, verdadeiro, que tem prazer em abençoar os seus servos. Deus tem prazer, queridos. Deus está preocupado com a minha vida e com a tua vida. Deus não te abandonou, Ele é Pai Celestial. Ele não é um Pai qualquer, mas Ele é um Pai zeloso, um Pai que nos ama, um Pai que nos deu muito mais do que um pedido de oração, nos deu a salvação, gratuitamente. Que bênção, querido, saber que a minha oração é ouvida, saber que meu clamor é ouvido, saber que eu tenho um justo juiz que vai me ouvir, que vai atender a minha voz, que vai atender o meu clamor, sendo eu pecador, falho, limitado, Deus me ouve. Louvado seja Deus por isso. Mas uma última questão, meus irmãos, e que Jesus chama a atenção para a gente, está no versículo número 8. Olha só o que diz: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que ele está dizendo que Ele fará justiça depressa. E alguns talvez nos perguntem, mas às vezes Deus demora. Eu estou pedindo coisas a Deus, parece demorado, né? Parece às vezes quando a gente pede alguma coisa ao Senhor, Ele demora. E para os nossos olhos, talvez demore, né? Só que a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. O nosso tempo, o kairos de Deus, não está comparado ao nosso cronos, nosso tempo humano. Mas eu creio, queridos, que Deus sempre responde. Porque quando Jesus diz aqui que depressa nos fará justiça, capítulo 18, versículo 8, o importante, como alguém já disse, é nós lembrarmos que essa demora de Deus não é que Ele não esteja respondendo nossa oração, pelo contrário. Deus está preparando, Deus está respondendo sim. Talvez não aos nossos olhos, não naquele momento imediato, mas quando você ora, quando você clama, quando você pede, Deus está ouvindo, Deus está agindo. Talvez a resposta não venha no momento que você queira,
Mas no tempo do Senhor, aquela resposta vai ser revelada. Deus responde a oração sempre. Ele pode dizer não, ele pode dizer sim, ele pode te aprovar, ele pode dizer a você, espere, ou ele vai dizer a você, não vou te responder, não vou te dar isso que você está querendo. Então nós precisamos confiar que quando nós oramos, no instante que nós pedimos ao Senhor, segundo a vontade do Senhor, Ele vai cumprir. Segundo o projeto de Deus, se nossa oração estiver de acordo com a sua vontade, Deus vai cumprir, Deus vai honrar. Porque quando Deus começa a trabalhar, às vezes a gente não vê o trabalhar do Senhor. Mas nós precisamos entender e saber que Deus responde. Sim, Deus responde. E como eu falei no início, Deus pode dizer não. É provável que você tenha pedido alguma coisa ao Senhor e já faça um bom tempo. E talvez por essa longa espera sua, você esteja se questionando. Quem sabe Deus não está dizendo a você, olha, eu não vou te dar isso. Quem sabe você não está pedindo por algo que não é da vontade do Senhor. E aí você precisa sondar o seu coração. Você precisa entender se aquilo realmente é da vontade do Senhor que você quer para a sua vida. É preciso você ter coragem para dizer, Senhor, olha, eu estou pedindo alguma coisa que já faz tempo, meus irmãos. Eu orei por parentes meus e oro até hoje. Com esse tempo todo que eu estou na igreja, eu ainda hoje oro por parentes meus para que Deus alcance os corações de cada um deles. E vou continuar orando. E não vai ser uma repetição. Eu estou dizendo todos os dias, Senhor, ora fulano, Senhor, ora ciclano, Senhor, ora beltrano. Isso não é uma repetição. Eu estou pedindo com o coração, eu estou pedindo com o projeto, com o objetivo. E Deus quer que a gente ore. E Ele faz questão que você ore, que eu ore, que nós possamos orar diante dEle. Se Ele disse que um juiz que era iníquo, e aquela viúva incomodou aquele homem, olha o que Ele vai dizer. Observe o que diz o juiz iníquo. O que Ele observar? O quê? É que esse homem parou para ouvir uma mulher indigna, uma mulher que não tinha valor nenhum, mas ele parou para ouvir. Então Deus está dizendo, olha, se o juiz que era iníquo parou para atender ao clamor de uma mulher, que dirá o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Ele vai parar, ele vai se inclinar, ele vai voltar os olhos para você e vai dizer que Ele te ama porque Ele é seu Deus. Mas eu queria focar no que eu falei no início. E Cristo está dizendo, será que quando Ele voltar vai encontrar fé na terra? Meus amados irmãos, e um quarto ponto me chama a atenção. Porque o primeiro, eu já entendi, nós precisamos entender que oração é uma ordem contínua, não pode parar. Segundo, nós aprendemos que eu sou totalmente dependente de Deus, não dos homens. Nós dependemos do Senhor unicamente, não dos homens. Terceiro, nós sabemos que a oração é ouvida, porque somos um povo escolhido, como diz o texto. Nós somos um povo escolhido do Senhor, os seus escolhidos, Deus vai ouvir. Mas o último ponto, Ele está perguntando, será que nós estamos preparados para a sua volta? Será que nós estamos realmente em comunhão plena com o Senhor? Porque a volta do Senhor pode ser a qualquer momento, meus irmãos, não pode ser agora, pode ser daqui a amanhã, nós não sabemos, mas a pergunta é, nós estamos preparados para a volta do Senhor? Jesus está voltando, creia nisso, meu amado irmão, se prepare para isso, para a volta dEle, porque quando nós vemos os sinais, essas situações acontecendo no mundo inteiro, é o sinal da volta do Senhor, sim, e Ele está chamando a atenção do seu povo. Será que Ele vai encontrar fé na terra? Meus amados irmãos, isso é muito importante nós entendermos, porque quando nós vemos essa expressão de Jesus Cristo, falando no capítulo 18, versículo 8, tem a ver com o capítulo 17, tem muito a ver com o capítulo 17, a partir do verso 22 a 37, olha só o que diz lá, eu vou ler aqui, a partir do versículo de número 22, olha o que diz aí, vou voltar aqui, capítulo 17, se você quiser acompanhar comigo, capítulo número 17, vamos ler a partir do verso número 26, a partir do verso 25, olha só o que diz aí a partir do versículo 25, Lucas capítulo 17, volta aí um pouquinho o capítulo, e olha só o que diz o capítulo 17, verso 25, mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo e plantando. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. A todos. Meus irmãos, ainda hoje essa chamada para mim e para você. Assim como foi no tempo de Noé, assim como foi no tempo de Ló, assim é o nosso tempo que chama hoje. Cristo pode voltar amanhã, Cristo pode voltar hoje, Cristo pode voltar agora. A questão é, o que Ele está dizendo, será que Ele vai encontrar fé na terra?
Será que ele vai encontrar o seu povo fiel? Será que ele vai encontrar seu povo orando, clamando? Porque essa palavra que há 2000 anos se passaram, serve para mim e para você ainda hoje. E ele mesmo, o próprio Cristo está dizendo, assim como aconteceu naqueles dias, assim vai acontecer hoje. Verso 30 diz, acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, aquele povo estava comendo, bebendo, se dando casamento, vivendo de qualquer jeito, ninguém nem aí para Deus, até que a arca fechou. E todo mundo morreu, exceto a família de Noé. Assim como Ló, quando Ló saiu de Sodoma, a cidade foi destruída. Choveu do céu fogo e destruiu toda a cidade. Meus amados irmãos, são chamados para mim e para você hoje. Será que nós estamos preparados para Jesus voltar? Ah, pastor, faz 2000 anos que ele falou isso. Pois é, Cristo está sendo muito paciente conosco. Mas nós também podemos partir ao encontro dele. Meus irmãos, essa semana eu perdi um colega de infância, lá do Nordeste. Recebi a mensagem, meus irmãos lá do Nordeste, jogava bola conosco, e morreu recentemente. E quando foi ontem, sexta-feira, recebi também outra notícia do pastor, professor nosso de teologia, um homem amado, um homem servo de Deus, que Deus o levou também. Olha que negócio, Deus pode voltar amanhã, pode, mas nós também podemos ir ao encontro dele, sem que nós sequer possamos pensar e imaginar, porque nós temos que estar preparados para esse encontro. E eu queria deixar essa reflexão para nós nessa noite. Como é que anda a nossa vida? Porque quando eu vejo o apóstolo Paulo chamando a atenção, como Jesus está chamando aqui, que a vinda vai ser repentina, mas Paulo nos diz outra coisa, em cima do que Cristo está falando. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrina do demônio. Olha o que vai acontecer nos últimos dias. Mas ele diz mais ainda, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, olha só o que diz: saibam disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste também desses. Meus irmãos, uma chamada para nós tomarmos cuidado. Será que essas coisas não estão acontecendo ainda hoje? Será que essas situações de pessoas esfriando, pessoas fazendo coisas, sendo mais amante do mundo do que amante de Deus, tendo aparência de crente sem ser crente de verdade? Meus irmãos, há uma chamada para mim, para você nessa noite. Porque quando eu falei no início do nosso tema, da importância de perseverarmos em oração. E por que temos que perseverar em oração? Porque é uma ordem do Senhor contínua. Que Deus nos ajude a não só perseverarmos continuamente, mas sabermos que somos totalmente dependentes do Senhor, não do que temos. É preciso, querido, entendermos que quando nós oramos, Deus nos ouve. É preciso saber que temos que estar preparados, qualquer momento, qualquer hora, o Senhor voltar e nos buscar, nos levar para o seu reino eterno. Ou nós partirmos ao encontro dele também. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos reanime, que você seja preparado, que nessa noite você que de repente está com a vida espiritual desanimado, triste, abatido, por tantas coisas que têm acontecido na tua vida. Eu queria orar por você hoje. Eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo. Eu não estou na tua casa, mas Deus está entrando na tua casa para essa live, falando no teu coração. Meu amado irmão, se reanime no Senhor. Ore com sinceridade, fale para Jesus, fale para o Senhor, abra o seu coração nesse momento, diga para ele: Senhor, eu estou desanimado, Senhor, eu estou triste, mas reanima minha alma hoje. Ô meu irmão, ore, porque Deus vai te reanimar. Peça força que Ele vai te fortalecer. Peça convicção de vida eterna que Ele vai te dar. Ele é o nosso Deus, Ele não é um juiz iníquo, Ele é um juiz justo, Ele é o Pai celestial, Ele é o Pai que nos ama. Jesus te ama, meu amado irmão. Jesus quer o melhor para a sua vida. Ele disse que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você está aí na Cristo, através desse momento de oração, o Senhor vai te fortalecer, Ele vai te reanimar. Faça isso nessa noite, ore. Peça a Deus que te reanime nessa noite, que te fortaleça, que a situação de pandemia não tire o teu coração dos olhos do Senhor, que teu coração não fuja da presença do Senhor, mas que teus olhos fiquem fixos no Senhor. Olhe para cima, olhe para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos em casa, chame sua família para orar, olhe para os seus familiares, olhe para você também nesse momento. Vamos orar? Eu quero orar por você, que de repente está passando por um momento de luta, de desânimo. Olha a palavra que o Senhor está nos dando para mim e para você nessa noite: orar e não desanimar.
E orar até quando? Até a volta do Senhor. Até o dia que o Senhor permitir, nós estivermos aqui na terra, continuarmos aqui na terra, temos que orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, obrigado por essa palavra que falou no meu coração, Senhor. Que nós precisamos realmente, urgentemente, entender que a oração é uma ordem do Senhor. E quando nós não cumprimos essa ordem, desobedecemos a Tua vontade, nos afastamos da comunhão. Deus nos faça entender que nós somos totalmente dependentes de Ti, que sem o Senhor nada podemos fazer. Ó Deus, nos ajude a entendermos que quando nós oramos, o Senhor nos ouve, Senhor. Ó Deus, nos dê esse entendimento, que o Espírito Santo abra os nossos corações a entender que a oração é a ferramenta que o Senhor colocou para que o seu povo seja ouvido por Ti. Tu és soberano, Senhor, nós cremos nisso. Ó Deus, dê esse coração, paz, alegria nesse momento, convicção da eternidade, que esse coração possa estar preparado para a Tua volta, ou para o nosso encontro com o Senhor. Ó Deus, abençoe cada família que nos ouve através dessa live, Senhor. Traga renovo, traga restauração, traga fortalecimento na fé. Se eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor tem poder para restaurar quem quer que seja. É o que nós oramos, ó Pai, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Recebamos a bênção, querido. E agora, queridos, que a graça de Cristo Jesus, que é o amor de Deus Pai, que a divina consolação do Espírito Santo de Deus te fortaleça, te reanime, te dê vigor nesse momento. É o que eu desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, estamos encerrando o culto. E mais um momento da presença do Senhor. Deixar alguns avisos para os amados irmãos. Como sempre temos dito, todo domingo pela manhã, aqui na igreja, temos 2 oficiais da igreja que estão recebendo as ofertas e os dízimos dos irmãos. Se porventura você quiser trazer o seu envelope, deixa eu mostrar aqui o envelope, se quiser trazer o envelope e você quer depositar pessoalmente, tem um presbítero, tem um diácono aqui na igreja, recebendo as pessoas que fazem a entrega pessoal dos dízimos e das ofertas, né? Eu quero agradecer desde já a você que é fiel, né? Tivemos uma conversa maravilhosa com o Paulo Serafim quarta-feira. Quem nos acompanhou pela live, né, pôde ouvir o missionário Paulo Serafim falando direto de Guiné-Bissau, falando da experiência do campo, as dificuldades do campo também em relação às finanças, né? E ali Paulo está agradecendo a igreja Presbiteriana Monte Sião pela fidelidade com as ofertas. Não só Paulo Serafim e Maria, a gente tem também o Will e Cida, Papis e Bené, nós temos a Missão Vida, nós temos além da Missão Vida as contas da igreja que chegam, água, luz, né? Pagamos também o contador da igreja. Então são as contas que chegam todo mês. E eu quero desde já agradecer a você que tem ofertado, que tem entregado seu dízimo com alegria. E é privilégio, queridos. Numa situação que estamos vivendo no nosso país, hoje entregar uma oferta e um dízimo é privilégio, de poder contribuir com a obra do Senhor. E eu quero agradecer a cada irmão, cada irmã que tem feito isso com fidelidade ao Senhor. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue realmente te dando provisão, para que você possa ser um abençoador. E também lembrando da Cesta do Amor. Nós temos recebido, graças a Deus, o Márcio falou que tem vindo cesta básica, tem ajudado famílias também, que estão desempregadas, algumas pessoas que não são da nossa igreja, que nem membros são, mas têm sido abençoados por essa Cesta do Amor. Às vezes é um feijão, é um arroz, é uma lata de óleo que você traz para a igreja, e isso se soma a outros que chegam também, trazem também, e nós juntamos, montamos uma cesta básica e entregamos essas pessoas. Eu quero também te agradecer por esse carinho, por essa dedicação sua. Que Deus também te abençoe ricamente, meu amado irmão. Lembro também que na próxima quarta-feira temos o estudo bíblico, ainda continuamos com o estudo bíblico. Eu quero ver se entra em contato com outra live, com outro missionário. De repente vamos fazer outra live pelo Instagram, talvez pelo Facebook também, para entrar em contato com os missionários. Você ter esse contato com os missionários, que a gente tem contato fora do país. Então, de repente, eu posso fazer depois um outro contato com outro missionário em outro país. Você ouvir esse missionário, ouvir um relatório dele, foi muito bom, para mim foi muito edificante. O momento Paulo Serafim, um momento maravilhoso. Então, eu quero dizer a você que quarta-feira, 20 horas, o estudo bíblico, e sexta-feira, grupão familiar. E é interessante, gente, grupão familiar, que está aparecendo gente de tudo quanto é lugar, né? Gente lá do Goiás, que eu pastoreei a igreja do Goiás, do Nordeste, minha família, amigos nossos lá do Nordeste, de fora do país também, tem gente participando, alguns irmãos da igreja. Meu irmão, você sinto falta de alguns irmãos, eu confesso que eu sinto falta de alguns irmãos no grupão familiar, mas eu quero, em nome de Jesus, que você participe desse momento, tá certo? Sexta-feira, 20 horas, tá bom? Então Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, o início de semana abençoado na presença do Senhor, amém? Que o povo de Deus se despeça, ou na sua família, dando um brado de vitória, dizendo amém. Deus abençoe.